Boa noite, pessoal, meus queridos, minhas queridas, que alegrias, que coisa boa encontrar vocês aqui hoje à noite, para o nosso primeiro encontro de meditação dentro do nosso clube do Saber ao Viver, né? E hoje deixei aberto para algumas pessoas também estarem com a gente, quem sentisse. Então, nós estamos, como o próprio nome do clube sugere, do saber ao viver. Não, não basta nós ficarmos só no conhecimento. O conhecimento ele se transforma em sabedoria com prática, né? E, e é isso que vai fazendo de fato a gente também deixar só de ler um livro e logo esquecer, né? Porque quantas vezes a gente lê um livro e esquece, a gente não aproveita ele na profundidade dele, a gente esquece. Porque a gente muitas vezes não vivencia. Então, muitas vezes, se você for bem honesta e honesto com você e se questionar os últimos livros que você leu, será que você lembra muita coisa, né? Leu coisa pra caramba, mas assim, pode lembrar algumas frases, algumas coisas assim, né? Porque não tem jeito, né, gente? Conhecimento a gente precisa colocar em prática, senão ele não integra, senão a gente não consegue integrar ele. E a leitura tem sido muito incrível e venho sentindo que seria muito bom um encontro extra para gente toda semana de meditação. Para aqueles que querem caminhar nessa senda aí do bom combate, né? De verdade. Então a gente precisa mesmo treinar, a gente precisa se desenvolver. Não adianta fazer uma meditação um dia e nunca mais fazer, senão você não vai ver melhoras, né, na sua vida. Então, esse é o objetivo desse encontro de hoje, que vai começar a ter toda terça-feira, às 8 da noite, para os membros, né, do Saber ao Viver. É um encontro que eu não precisa ser longo, de meditar assim uns 15 minutos juntos, né? Porém, como esse é o primeiro encontro, eu quero falar um pouquinho mais, quero também falar um pouquinho da técnica também, né, que nós vamos usar e às vezes para alguns é muito novo essas práticas meditativas, né? E mesmo para os mais experientes, nunca é demais, porque é um assunto que é sempre fresco. Falar de presença é. Falar de presença é um assunto sempre fresco, né, gente? Então, primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês que se dedicaram a estar aqui nessa noite, dia 2 de setembro. Tô vendo aqui algumas pessoas que eu não via faz tempo, né? Márcia aí, Márcia Raquel, quanto tempo, né? Treinou, alunas minhas foram alunos diretos, a Renata, né? A Rei Azevedo, pessoas que conviveram muito comigo no dojo do DGI, né? Então, que legal, bacana isso aí. Sim, tô vendo vocês aqui na tela, né? E aí, gente, eu queria só resgatar um trecho do livro que eu quero guiar a meditação em cima desse importante trecho que nós já passamos, mas que está falando da importância dessa presença, dessa atenção plena, né? Então, que esse trecho ele inspire a gente na importância da gente desenvolver essa atenção plena. Então, olha o que ele fala aqui. É, só ver se eu leio uma parte antes aqui, só um segundinho. O sofrimento, a sombra escura projetada pelo ego, tem medo da luz da nossa consciência.
Então preste atenção nisso que o Eckhart Tolle está falando para a gente aqui. Que o sofrimento, ele tem medo dessa luz da nossa consciência. E o que que é a luz da nossa consciência, se não essa presença de atenção plena que nós vamos treinar daqui a pouquinho, né? Porque ele teme ser descoberto. O sofrimento, ele teme ser descoberto. Quem que vai descobrir o sofrimento, né? Você, quanto observador, que passa a reconhecer ele, né? Passa a perceber. Porque esse sofrimento, ele se perpetua através da nossa identificação com ele. E olha que interessante, né? Nós nos identificamos com ele, com o sofrimento, e quando estamos identificados, nós não estamos vendo ele. Nós estamos identificados com ele, é diferente, você entende? Então, quando a gente percebe ele, já é uma consciência observando o próprio pensamento, aí para o próprio sofrimento. Aí existe o sofrimento e existe o observador. Ok? Estão me acompanhando? Sobrevive graças o sofrimento, né? Sobrevive graças à nossa identificação inconsciente com ele, assim como do medo inconsciente de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. Então, muitas vezes nós estamos nos vitimizando, né? Reclamando e reclamando e reclamando, e nossa energia está baixa. E eu não percebi que eu estou identificado com o sofrimento, com um pensamento que joga minha energia para baixo assim. Mas se não enfrentarmos, se não direcionarmos a luz da nossa consciência sobre o sofrimento, se não direcionar, seremos forçados a revivê-lo. O sofrimento pode nos parecer um monstro perigoso, mas eu lhe garanto que se trata de um fantasma frágil. Olha só, às vezes a gente cria uma ilusão em cima desse monstro aí, né? Mas se a gente olha de frente mesmo, a gente observa, ele não pode prevalecer sobre o poder da nossa presença. Alguns ensinamentos espirituais dizem que todo sofrimento é, em última análise, uma ilusão. E isso é verdade. Eu até, para quem acompanha o grupo do WhatsApp, que eu tenho aqueles das mensagens, hoje eu trouxe isso, né? A ilusão. Porque a escuridão, ela não tem existência própria, gente. A escuridão, ela não tem existência própria. O seu, o seu quarto que está escuro, quando você liga o interruptor, acabou a escuridão. Ele só está escuro porque não tem luz. Então, a sombra, né, a escuridão, ela não tem existência própria. Ela é apenas a ausência da luz, certo? A escuridão é a ausência da luz. Até trouxe esse ensinamento que eu aprendi com o Baba, assim, né? Que não importa quão milenar, é a escuridão de uma caverna. Não importa quão milenar, hein? Assim, milhares de anos essa caverna está na escuridão. Basta uma fresta de luz e acabou a escuridão, né? Ou seja, a escuridão não tem existência própria. Ela é apenas a ausência da luz, né? E o que que é essa luz? A nossa consciência. Quando a gente fala do nosso mundo interior, a consciência é essa luz, né? Você começa a perceber o que antes você não percebia, certo? Você começou a perceber o que até então antes você não percebia. Esse padrão que você não percebia é o que se chama de sombra. Estava no plano do inconsciente, estava no plano da sombra.
porque você não estava conseguindo ver ele. De repente você percebe, você fala: caramba, eu tô agindo assim há tanto tempo, que vergonha. Eu não percebia, não percebia, caramba. Você começa a ter consciência, inclusive da vergonha, né? Fala: nossa, e tem uma vergonha aqui, que no final das contas não é você também, né? Ou uma culpa, que também não é você. Mas você começa a perceber essas coisas, essas emoções, que segundo a Pema Chodron nos ensina, são mensageiras, né? Essas emoções, todas as emoções nossas são mensageiras. E aí vamos ser honestos, né? Mesmo assim, vai. Vem um desafio para a gente na nossa vida, de repente você já está reclamando. Não acredito, não, o quê, tal, tal. Já está ali reclamando. E se você está reclamando, significa que você já se identificou com ele. Porque uma pessoa no seu centro ali mesmo, ela não vai reclamar. Ela vai lidar com a situação difícil, claro. Respirar fundo, vai sentir a dificuldade, mas vai falar: por que que bateu na minha porta, né? O que que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender com essa situação aqui, né? Essa é a consciência que vai falar, é o observador. Você está presente. Quando nós não estamos presentes, nós somos dominados então pelos impulsos reativos do próprio ego, do próprio sofrimento que vai querer se defender e que vai querer colocar a culpa no outro e que vai querer brigar, mas no final das contas só vai gerar mais sofrimento, mais destruição, mais desunião, mais falta de harmonia. Puxa vida. Menos saúde mental para você, energia mais baixa. É isso mesmo que você quer para sua vida, né? Respiremos fundo e calma e vamos fazer a lição de casa, né? O Eckhart Tolle fala: o sofrimento ele não pode prevalecer sobre o poder da nossa presença. Então, essa parte aqui, né, voltando onde eu estava aqui, alguns ensinamentos espirituais dizem que todo sofrimento é, em última análise, uma ilusão. Isso é verdade. A questão é se isso é uma verdade para você. Porque aí vem o ensinamento e fala que o sofrimento é uma ilusão, você acha até bonitinho, mas e aí, isso é verdade para você? Você considera de fato o sofrimento uma ilusão ou muito verdadeiro? Acreditar simplesmente não transforma nada em verdade. Você quer sofrer para o resto da vida e permanecer dizendo que é uma ilusão? Será que essa atitude livra você do sofrimento? O que nos interessa aqui é o que podemos fazer para vivenciar essa verdade, ou seja, torná-la real em nossas vidas. Portanto, o sofrimento não quer que nós observemos diretamente e o vejamos o que ele realmente é. No momento em que o observamos, sentimos seu campo energético dentro de nós e desfazemos nossa identificação com ele. Surge uma nova dimensão de consciência. Isso que ele está falando é muito importante. Quando nós identificamos, na mesma hora nós nos desidentificamos. Ok? Tá complexo ou tá dando para compreender o que eu estou querendo dizer? Você não estava percebendo a situação. Agora você percebeu, ou seja, você identificou. No momento que você identificou, automaticamente você desidentificou. Porque agora existe o observador e o que é observado. Antes não existia. Antes existia você no roda-moinho do sofrimento.
e ele dominando seus pensamentos, suas falas e tudo mais, né? Então, no momento em que observamos, sentimos seu campo energético dentro de nós e desfazemos nossa identificação com ele, surge uma nova dimensão da consciência, chamo isso de presença. Passamos a ser testemunhas ou observadores do sofrimento. Isso significa que ele não pode mais nos usar, fingindo ser o nosso eu interior. E por que que ele não pode usar mais você? Porque agora está presente, você está no comando, você está ali, você está ali, você está ali, você está presente. A questão é quando você não está ali, quanto consciência. Então, não temos mais como realimentá-lo. Aqui está nossa mais profunda força interior. Acabamos de acessar o poder do agora, ele fala. Todo mundo aí acompanhou? Deu para acompanhar? Sim? Que bom, que maravilha. Ah, que bom. Então, agora nós vamos praticar e por quê, né? Por que, Fernando, devemos praticar meditação? Ou se você quiser chamar concentração, eu até prefiro chamar de concentração, respeitando mesmo os angas do yoga, o passo a passo do yoga de Patanjali, né? Porque dharana vem antes de dhyana, né? Então, dhyana e samadhi já são lá no sétimo e oitavo anga, né? As partes do yoga de Patanjali, né? Para a gente ir se purificando e trabalhando também as disciplinas e trabalhando também nosso corpo, nosso pranayama, nosso pratyahara, abstenção dos sentidos. E aí, chegando em dharana, dhyana e samadhi, né? Então, dhyana é o sétimo anga e já é de fato um estado de união, né? Já é um estado de conexão muito forte com a presença, o estado meditativo, né? E muitas vezes nós não estamos lá ainda. Uma das perguntas, quando eu dou aula de meditação e até nas palestras, as dificuldades das pessoas é, Fernando, eu não consigo parar de pensar. Então meditação não é para mim. Gente, já cansei de ouvir isso assim, né? Fernando, meditação não é para mim, porque eu não consigo parar de pensar, né? Calma, relaxa, né? Talvez você está tentando ter uma mente búdica do dia para a noite, assim, calma. Talvez você está querendo ir da faixa branca para faixa preta num piscar de olhos, calma, né? Calma, as coisas não funcionam assim, né? A natureza ela não dá saltos, é passo a passo, né? Até uma árvore crescer. Olha o tempo que leva, né, para uma árvore crescer, não é verdade? É tempo, né? Então nós temos que começar com o primeiro grande treinamento, que é o treinamento da concentração, que é concentrar a nossa atenção plena, que é a mindfulness, né? Nós começamos a fortalecer esse foco da atenção no agora, né? Num primeiro momento, pode ser que a gente fique só rápidos instantes e o pensamento já leva. E aí o pensamento leva, você volta de novo. Eu costumo dizer que quando você percebeu que o pensamento te levou, significa que você já voltou. Porque você percebeu, e se tem percepção, tem observador. A questão é quando você não percebe, né? Você tá ali, fechou seus olhos, aí de repente você tá lá. Nossa, é verdade, amanhã eu tenho uma consulta no médico, eu tenho que estar lá. Nossa, verdade mesmo, porque sei lá o que, você tá na consulta do médico já, mas você tá aqui, né?
tá? E aí você percebeu que está na consulta do médico, né? Você percebeu, você, oh, nossa, né? E sopra esse pensamento e volta lá, atenção na respiração, volta. Aí você não precisa pensar a respeito, você só observa. Uma das coisas que nós estamos estudando assim no Poder do Agora, que é muito mágica, é que é que o Eckhart Tolle traz assim, a gente não precisa ficar pensando nas coisas do momento presente, é simplesmente você vive sua vida. Tipo assim, eu não preciso ficar minha mente aqui, ó, isso aqui é um mouse. Eu estou com o mouse na mão, eu vou virar o mouse para a direita, para a esquerda. Não, você faz, presente. Você sente o mouse aqui, você está presente, você está conectado, você está. Você não precisa ficar usando essa mente o tempo inteiro, né? Você está consciente, você está presente. Por exemplo, você está aqui meditando, canta um passarinho. Você não precisa ficar, que passarinho é esse? Da onde que vem? Qual que é? Qual a origem dele? Não, não. Você já sabe que é um canto de um passarinho. Não agita sua mente. Deixa ela quietinha ali, só observa. Recebe o canto do passarinho e fica ali, presente, né? Recebendo. Você não precisa ficar o tempo inteiro, né? Porque tem aquela coisa, ó, presta atenção na sua respiração. E aí você fica, né? Nossa, eu estou respirando, olha só, meu ar está entrando, meu ar está saindo, meu ar está entrando, meu ar está saindo. Não, não, somente não tem que falar nada. Somente ficar quieta. E você só percebe o ar entrando e saindo. Não precisa a mente falar nada. Você sabe. Você está só observando, só testemunhando, né? Então, esse é o. Quando a gente começa a trabalhar a nossa presença, a nossa atenção. E é essa atenção que vai fazer toda a diferença na sua vida, porque sem essa atenção, gente, é impossível o autoconhecimento. É impossível, porque sem presença, como é que você vai se auto-observar? Ok? Então, sem auto-observação, você fica completamente tomado pelos impulsos reativos que te dominam. Provavelmente aí pensamentos e emoções que vão te levar, né? Sem essa presença para observar, como que você vai se conhecer? E o autoconhecimento é a cura, é o remédio. O autoconhecimento é o remédio, né? Por exemplo, muitas vezes a pessoa deita a cabeça no travesseiro e a mente está muito agitada. E ela prefere tomar um remédio para ela dormir, né? E hoje em dia tá muito comum isso das pessoas tanto se medicarem para ansiedade, para insônia, para tal, e fica uma. Só que ela pode fazer a lição de casa de se autoconhecer. Por que que minha mente está tão agitada? O que que eu estou fazendo de errado? Ou o que eu estou fazendo de errado, por exemplo, né? Ficando nas telas até tarde, agitando sua mente até 11 horas da noite, depois não consegue dormir. O que está acontecendo? Ou então, o que que eu carrego dentro de mim? Às vezes você vai ver que você carrega um peso de uma ação equivocada que você teve e aquilo está pesando na sua cabeça. Está preocupado, está culpado por causa de uma ação equivocada e vai levando isso e não consegue descansar e calma. O que que eu preciso aprender com isso? Qual é o meu aprendizado com isso? E aí, quando nós vamos aprendendo com as próprias situações, né? Poxa, aí a gente relaxa. Aí a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro tranquilo e dormir à noite, né? E, e viver uma vida com mais consciência, claro, obviamente, né? Agora, se eu não trabalho o autoconhecimento, fica muito difícil. Então, além da meditação, né, da concentração de dharana, te ajudar a trabalhar a sua presença, e é essa presença que vai te ajudar a se observar na sua vida, né? É ela
que vai fazer a grande revolução de consciência em todos os momentos da sua vida, porque você vai começar a perceber os impulsos surgindo e você está presente, você não reage a ele. Desde às vezes uma buzinada que você toma, você percebe o impulso e calma, respira, você fica no centro, porque você tem um treinamento de presença forte. E a partir daí você vai começando a agir com mais consciência, né? Então, além de outros vários benefícios, né, que a atenção plena traz, que a ciência está cada vez comprovando mais benefícios, né, nos estudos do lobo pré-frontal, que é a nossa parte aí responsável pelas ações executivas, pela tomada de ação consciente, versus nossa amígdala cerebral no sistema límbico que reage. A amígdala cerebral é a guardiã do castelo que está ali julgando o que está acontecendo como perigoso ou não. Só que muitas vezes o que está acontecendo ela não sabe que é só uma ilusão das crenças e preconceitos, né? Então muitas vezes nós vamos levando a nossa vida com um passado vivo dentro da gente. Essa que é a questão. Estou vendo aqui na minha tela a Silvia, a Renata, a Rose, né? Então de repente a Silvia é amiga minha. Aí ela fala, Fernando, você vai conversar com aquela Renata Azevedo lá? A pessoa é meio chatinha, hein, meu? Caramba, que ela, você nem acredita, ela faz isso, faz aquilo. Claro que só um exemplo, né? A Rê é gente fina. E aí eu vou conversar com a Renata, cheio do quê? De preconceitos, né? O que é um preconceito se não é um conceito já pré-estabelecido num passado? E aí, de fato, eu tô aberto mesmo para Renata? Eu não estou aberto, eu estou conversando com ela embasado num passado. Eu não estou presente. E deixo aquele passado me tomar, fica falando aí de mim, né? Como que a gente não cria mais passado, né? Como que a gente não cria mais situações que nos prendem ao passado? Esse é o chamado ação consciente, que é o Karma Yoga do yoga, né? Que é tão consciente a sua ação que não te enreda no passado, você não fica preso a ela. Você age no mundo de maneira que não deixa rastros, porque você está consciente. Agora, se você for agindo inconsciente, aí pode ser que você deixe muitos rastros. E esses rastros vão te segurar no passado. E aí você não vive presente. E é uma culpa que te pega, e é um arrependimento, e é uma mágoa, e é não sei o quê. Ixi, é um banquete de passado aí te dominando a sua presença. E aí, gente, não tem jeito a não ser observar, testemunhar, trazer para percepção, trazer para a luz da consciência. E aí é o que eu falo, que eu considero assim uma grande chave. A gente não precisa ir atrás muito desse passado, não. Você pode ter certeza que ele vai aparecer na sua vida através de uma atitude presente, que vai acontecer. E aí vai acontecer uma atitude que vai bater naquela dor do passado. E aí é só a hora de ver. Aí você fala, por que que eu estou atraindo isso para minha vida? Por que que isso está se repetindo? O que está acontecendo? Aí você aproveita para se estudar. E você só vai conseguir se estudar se tiver presença. Ok? Fez sentido aí? É meio matemático o negócio. É tipo 1 mais 1 é igual a 2. Você não treina, você não desenvolve a presença. Você não se observa. Então vamos lá, vamos para a nossa prática. Nós vamos fazer 15 minutos de silêncio. Eu vou conduzir aqui vocês no momento inicial. Depois eu quero dedicar um tempo ao silêncio total. Cada um aí possa se concentrar no seu próprio silêncio. Então, primeiramente, postura. Para quem estiver no chão, tranquilo, senta aí na sua almofada, se você precisar.
Então, deixa os isquios ali um pouquinho mais acima do seu joelho para facilitar a sua postura, para não ficar muito sofrido ali. Para você que está em cadeira, assim como eu, a sugestão é desencostar da cadeira, né? Você desencosta um pouco, senta mais para frente, né? Para você poder alinhar sua coluna, sentar em cima dos seus isquios. As mãos, se você já medita, já é do yoga e tem algum gesto de mudras que você queira fazer, você pode fazer. Se não, simplesmente apoie as mãos nas pernas e tranquilo, né? Apoie a mão nas suas pernas. E aí, se possível, então você vai fechando seus olhos. Eu estou iniciando o tempo aqui já. Você vai fechando seus olhos com gentileza. E aí, primeira coisa que nós vamos analisar é a nossa postura. Então, a postura, você busca um alinhamento e um relaxamento ao mesmo tempo. É importante você estar bem relaxada, bem relaxado. Nesse primeiro momento, vamos fazer algumas respirações bem suaves e profundas. Você inspira profundamente pelas narinas, solta, inspire, solta, inspire, solta, inspire, solta. Mais duas vezes, inspire, solta, inspire, solta. Ok, mantenha sua respiração fluindo naturalmente. Primeiro desafio que eu vou passar para vocês é de você brincar de estátua durante esse período. Qualquer necessidade de mexer as mãos, os pés, seja o dedo da mão, dedo do pé, se coçar, mexer pescoço, cabeça. Você vai tentar observar se realmente é preciso isso ou se é apenas um estímulo involuntário ou até às vezes aquele estímulo que vem do que aparentemente é proibido, né? Fala, não mexa, dá vontade de mexer, sabe? Então você observa tudo, você vai observando e vai trabalhando esse aspecto da presença do autodomínio, de você poder estar tão consciente que é você que domina aí os comandos da sua ação. Suas ações não são involuntárias. É você que escolhe se mexer. É você que escolhe abrir os olhos. E nesse momento você escolhe ficar de olhos fechados e em estátua. E você começa a dominar seu sistema. Quem manda aqui sou eu. É você dirigindo o carro e não o carro sendo dirigido pelos impulsos inconscientes que acontecem e você nem percebe.
Então, essa é uma vibração mais palpável, porque é o físico, né? Nós estamos começando esse treinamento pelo físico. Primeiro, aprendendo a dominar ele para ele não se mexer involuntariamente. E agora nós vamos trabalhar o que é chamado de body scan, atenção em algumas partes do corpo. Então vou pedir para vocês colocarem a atenção na sola dos pés de vocês. Você primeiro vai lá na sua sola direita, sente a textura de onde você está tocando, sente a temperatura aonde você está tocando. É um desafio interessante você não ir para a esquerda ainda, você tentar manter sua atenção do lado direito primeiro. E agora você vai levando a sua atenção para o lado esquerdo. Sente a temperatura da sola dos seus pés, a textura da onde você está pisando. Nós vamos levar a nossa atenção agora em nossos joelhos. Primeiro do lado direito, sente seu joelho direito, coloca atenção nele. Se você estiver de calça, assim como eu, você pode sentir até o toque do tecido da calça no joelho. Se não, você sente também ali essa região. Caso você esteja de bermuda e não tenha um tecido, aí você sente a região, sente a temperatura, se existe alguma textura de algo que você esteja tocando com o seu joelho. Nós vamos levar a atenção para o nosso joelho esquerdo e a mesma coisa. E se os pensamentos te desviam, volta a atenção para o momento presente, aqui e agora, no joelho esquerdo. Você vai colocar a atenção na sua lombar. Perceba se ela está rígida, se ela está encaixada, como que está a sua lombar. Procure deixar a sua lombar bem alinhada. Vai subindo a sua atenção pelo resto da coluna, até você chegar ali na sua nuca, pescoço. E perceba se sua coluna está alinhada, a cabeça também no prolongamento da coluna. E procure colocar a atenção nos seus trapézios e procure não tensionar os trapézios, deixe eles relaxados, encaixados, porém relaxados. E agora nós vamos direcionando a nossa atenção para a nossa respiração, que flui
normalmente pelas narinas. Você coloca a atenção na entrada das suas narinas e sente o ar entrando e saindo por essa região. Se os pensamentos te levam, volte a atenção para a sua respiração. E agora vamos seguir um tempo no silêncio.
Vamos continuar ainda um pouquinho mais. E vamos, ainda com os olhos fechados, levando as mãos unidas na frente do cardíaco, as mãos em prece. Eu gostaria que você trouxesse à sua mente alguém ou alguma situação na qual você é grato, na qual você é grata, ou alguma pessoa na qual você é grato, na qual você é grata, e emane essa gratidão a uma pessoa, a uma situação. Perceba que você tem motivos para agradecer. Tenho certeza que todo mundo aqui tem motivo para agradecer e que você possa se conectar com essa energia de gratidão. Mas tente buscar isso de verdade mesmo. Tente verdadeiramente encontrar algo que você possa agradecer para você sentir de verdade essa energia de gratidão. E você vai sentindo essa energia de gratidão e você vai inspirando profundamente. E agora eu vou fazer uma oração aqui de encerramento. E se você sentir, você mentaliza ela também ou repete em voz alta, aí da onde você está, mesmo com o microfone mutado. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz. Que o sagrado caminho do guerreiro inspire e proteja a nossa prática diária para que possamos trilhar o caminho do amor, o caminho da união e o caminho da sagrada paz. Levando a testa em direção às mãos em um gesto de reverência, reverenciando cada um aqui presente, o ser de cada um que escolheu estar aqui hoje. Inspira profundamente.
Na inspiração, pode então ir abrindo seus olhos. Então, eu quero captar um feedback de vocês de uma maneira rápida aqui, tranquila, que é você escrever no chat em uma palavra ou uma frase o que que representou esse encontro aqui para você hoje, ou como que você sai daqui hoje. Gustavo Issa, paz. Isabel Noronha, paz. Chante, leveza. Ricardo, equilíbrio. Paz interior, paz. Que bom, hein? Retorno ao meu centro de clareza, poder de ação, grato, gratidão, leveza, paz, tranquilidade, equilíbrio, relaxamento. Estou agradecida por mais como você é na minha vida. Serenidade, amorosidade, gratidão, serenidade. Que ótimo, hein? Muitas virtudes, muitas boas energias, né? Que bom, Otaviano. Bom. É isso então, gente. Muito feliz com esse encontro, com essa conexão. E eu acredito que meditarmos juntos é um campo que a gente cria de silêncio, mesmo online assim, porque nesse campo de silêncio não tem essa coisa de online assim, sabe? Nesse Wi-Fi da espiritualidade aí nós estamos conectados mesmo. Nós estamos conectados mesmo à distância, né? Então não tem distância nessa conexão do silêncio. A gente consegue se conectar e criar esse campo de silêncio. E que para mim o silêncio é uma das maiores orações que tem, né? Então, assim vamos, né? Aproveite aí esse momento, se eu posso dar uma sugestão. Não ativa mais muito sua mente, não. Já vai para o recolhimento, sabe? Já começa aí a ir para, na medida do possível, se der, né? Para você descansar. Descansar já com a mente mais serena, mais tranquila, né? E pessoal, para quem não faz parte do clube de leituras, estou pensando aqui, se vocês quiserem participar amanhã da aula cedo, que é às 7 da manhã, para conhecer, eu vou passar para vocês o link pelo WhatsApp. Algumas pessoas tiveram dificuldade de entrar, mas eu percebi que vocês não viram as mensagens que foram enviadas pelo WhatsApp Business, né? Tem o WhatsApp Business do DGI, que é um número de 16, né? Eu vou deixar para vocês experimentarem, quem quiser. Aí vocês conhecem um pouco mais de como é a leitura. E vocês que já estarão juntos mesmo, vamos que vamos, né? Amanhã, 6h55 aí, a gente já online, né? Para seguirmos, né? Seguirmos nosso estudo. E agora a gente vai entrar no Acessando o Poder do Agora. Vamos que vamos. Meus queridos, boa noite. Deixo um grande abraço para vocês, paz no coração, né? Boas vibrações. E lembre-se que esse grande monstro aí pode ser só um pequeno fantasma. Como Eckhart Tolle trouxe, né? Presença, observação e vamos que vamos. Um grande abraço. Boa noite, gente. Tchau, tchau.